Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de eletroquímica, a gente vai falar um pouco sobre a eletrólise aquosa, as características, o exemplo de uma eletrólise aquosa clássica, que é do cloreto de sódio, tá? E quais que são as preferências de descarregamento dos íons nos eletrodos, beleza? Então vamos lá. Então, o que a gente pode observar é que existem dois tipos de eletrólises. Nós temos a eletrólise ígnea. Só para a gente revisar, a eletrólise ígnea é aquela na qual acontece sem a presença da água, sem a participação da água. E a eletrólise viacosa, obviamente, é aquela que acontece com a participação da água. Nos dois casos, nós temos que ter íons participando destas reações. Então, eu vou ter que ter íons livres, íons soltos, para que esses íons entrem em oxidação e redução. Então, vamos ver a diferença da eletrólise ígnea para a eletrólise viacosa. Primeiro, vamos revisar um pouquinho da eletrólise ígnea. O que acontece na eletrólise ígnea? Bom, então na eletrólise ígnea, a gente observa que vai existir um determinado tipo de substância, que é o sal, caso, né, que é o exemplo mais clássico que a gente tem. Esse NaCl, ele é transformado em líquido por fusão, ele entra em alta temperatura, então esse NaCl será fundido, e ele vai se converter em dois tipos de íons, o Na+, e o Cl-. Esses íons são eles que serão descarregados nos eletrodos. Então lembra que na eletrólise eu tenho que ter uma fonte geradora de energia, uma bateria, por exemplo, e eu tenho que ter eletrodos inertes. Eletrodos de inertes são aqueles que não participam da reação. Então aqui não entrarão nem em oxidação nem em redução. O exemplo de eletrodo inerte pode ser, por exemplo, um bastão de grafite. Essa pilha aqui, por exemplo, o prolongamento dela do lado negativo, do polo negativo, né, ele se prolonga também no eletrodo. Então, esse eletrodo aqui é o polo negativo. E aqui, o meu lado positivo da bateria, o prolongamento dele, também caracteriza o polo deste eletrodo, no caso do eletrólito. Então, polo negativo, polo positivo. Só que os nomes aqui trocam. O cátodo vai ser o polo negativo, porque é aqui que vai acontecer um processo de redução. Então, o cátodo é que acontece a redução. E o ânodo é aqui que vai ser retirado os elétrons dos meus cloretos. Então, se os elétrons são retirados, se a substância perde esses elétrons, aqui acontece, então, uma oxidação. E a oxidação acontece sempre no anodo, tanto na pilha quanto no eletrólito. Então, polo negativo, polo positivo. Então, aqui a gente observa que o meu cátion Na+, ele vai ganhar elétrons, que foi transferido da bomba para o sódio. Aqui acontece um processo de redução e ele se converte em sódio sólido, aqui nesse eletrodo. Então aqui vai ficar cheio de sódio metálico. E o meu cloreto, ele vai ser atraído por esse polo positivo, ele vai perder os seus elétrons e vai se converter em gás cloro. Então aqui vai ficar cheio de bolhas de gás cloro. Então, esse exemplo, nós só temos dois tipos de íons. Ou ele é sódio mais, ou ele é cloro menos. Ok? Já na eletrólise viacosa, nós vamos observar a competição de dois tipos de cátions e de dois tipos de ânions. Então, por exemplo, na eletrólise mais clássica que a gente tem, é a eletrólise do NaCl. Então, no caso, o NaCl, quando ele for quebrado, ele se converte em sódio Na+, e cloreto Cl-. Só que como aqui é via aquosa, é via água, a gente também tem outra ionização. A água, quando ela sofre um processo de quebra, de ionização, ele se vai converter em H+, e o H-. A quantidade é muito pouca, mas existe essa possibilidade. Então nós temos dois tipos de cátions, nós temos o H+, e o Na+, e nós temos dois tipos de ânions, o OH- e o Cl-. Agora a pergunta é, nesses eletrodos, no polo negativo, quem é que será descarregado primeiro? Nós temos duas possibilidades. Quais desses dois cátions é que serão atraídos primeiro? Será que é o H+, ou é o Na+? No caso do meu polo positivo, no meu ânodo, quais ânions que serão descarregados primeiro, que serão atraídos primeiro pelo meu eletrodo? Será que é o H+, ou será que é o Cl-? Então, para a gente descobrir
qual é a ordem ou preferência de descarregamento, a gente tem que ver essa tabela. Essa tabela tem que ser analisada. Existem vários tipos de tabelas para a gente poder analisar. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma tabela que diz o seguinte. Esta aqui seriam para os cátions. Quem seriam os cátions que serão descarregados primeiro e quem são os meus ânions que serão descarregados primeiros. Com relação aos cátions, a gente observa o seguinte, ó, ouro, platina, mercúrio, prata. Estes elementos aqui são todos do grupo B. São todos elementos de transição. Então, o elemento de transição tem preferência. Se tiver elemento de transição na cuba eletrolítica, ele vai ser atraído primeiro. Depois, se não tiver elemento de transição, o segundo que tem preferência é o H+, é o gás hidrogênio que vai ser produzido, tá? Pela presença de íons H+. Agora, por último, em preferência, vai ser alumínio, 3+, depois a gente tem família 2A e, por último, família 1A. Então, 3A, 2A e 1A. Né? A gente chama esse grupo de grupo A, os metais do grupo A. Ok? Já com relação aos ânions, quem é que tem preferência? Primeiro, se tiver nessa cuba eletrolítica algum ânion da família 7A halogênio, eu vou ter preferência para os halogênios. Antigamente chamávamos esse grupo de grupo 7A, hoje é chamado de grupo 17. Então, se tiver algum cloreto, brometo e iodeto, eles serão descarregados primeiro. Se não tiver 7A, aí vai entrar alguém, né? Algum outro ânion. No caso, se tiver hidroxila, entra hidroxila. E por último, a preferência de descarregamento é os ânions oxigenados, como os nitratos, os sulfatos, tá? E outros radicais, se tiver. Então, a preferência é para os ânions grupo B e a preferência para os cátions, desculpe, grupo B e para os ânions, os elementos da família 7A. Uma outra tabela que também pode ser feita e analisada é essa daqui. É bem mais claro, né? Bem resumido. Primeiro tem preferência os cátions dos grupos metálicos do grupo B, é maior do que o hidrogênio, e o hidrogênio é maior a preferência dele do que os metais do grupo A. Dentro dos ânions, a preferência é para os halogênios, que é maior do que a hidroxila, e a hidroxila tem preferência em relação aos ânions oxigenados e os fluoretos, certo? E uma terceira tabela, um resumo, né, definitivo aqui, a gente tem. Quem é que vai descarregar no cátodo, ou seja, no polo negativo? São os meus cátions, que vão ser descarregados, como preferência os de transição primeiro, depois eu tenho uma segunda opção, que são os hidrogênios, H+, e a minha terceira opção são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. No polo negativo, no polo positivo, no meu anodo, eu tenho preferências de descarregamento família 7A, depois a hidroxila, se tiver, e por último, os ânions oxigenados e os meus fluoretos. Então vamos ver como é que a gente analisa isso daqui numa reação, né? Num exemplo. Elettrólise via aquosa do NaCl. Então lembra que nós temos agora sal de cozinha e eu tenho água. Então aqui eu tenho sal de cozinha e aqui eu tenho a água. As primeiras reações que eu tenho aqui são as de quebra, as ionizações. Então aqui eu vou quebrar o cloreto de sódio, ele transforma-se em Na+, Cl-. A água se converte, quando quebrada, em H+, e OH-. Então aqui eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Ok? Eu tenho que escolher quem é que vai para a reação de oxidação e quem vai para a reação de redução. Então lembra que eu tenho uma ordem de descarregamento? Então entre cátions Na+, e H+, a preferência é o hidrogênio. Lembra que o metal alcalino, a preferência dele é após. Ele é após, ó. Aqui o metal alcalino está aqui, ó, sódio da família 1A. E aqui está o hidrogênio. Então o hidrogênio ele é a preferência é do hidrogênio. Agora, se eu tiver cloretos e hidroxila, a preferência é o cloreto. Então voltando aqui o slide, ó, a preferência é família 7A do que a hidroxila, certo?
Então, eu escolhi quais que são os meus íons. Então, o meu Cl- é que vai para a reação de oxidação. Quem tem elétron é que perde elétron. Então, Cl-, como eu tenho 2 Cl-, será perdido 2 elétrons e ele se transformará em gás cloro, Cl2. Esses 2 elétrons aqui, o eletrólito transfere para o H+. Esse H+ estava carente de elétrons, ó. Esses 2 elétrons, eles preenchem, né, aquela falta de elétron que o íon H+ tinha, e ele se converte numa molécula estável, que é o H2 gasoso, certo? Como a gente vai trabalhar a soma dessas equações, a gente tem que balancear. Então, geralmente, a gente analisa se os meus ânions e os meus cátions estão estequiometricamente favoráveis. Então, vamos fazer a análise do balanceamento. Ó, eu tenho 2 NAs e eu tenho 2 NAs. 2 Cls menos 2 Cls menos. 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios aqui, 4. E 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, estão balanceados. Por isso, eu tive que colocar esses coeficientes estequiométricos para a equação ficar definitivamente balanceada. Ok? Agora é só a gente cortar aquilo que repete o segundo membro de uma semi-reação com algum elemento do primeiro membro de uma outra semi-reação. Então, se eles forem iguais e repetirem, a gente pode cortar. Então, eu corto os 2 cloretos aqui com os 2 cloretos aqui. Tá? Os 2 H+ aqui com os 2 H+ aqui. Os 2 elétrons aqui com os 2 elétrons. Ok? Agora, somente reescrever esses que eu estou sublinhando aqui embaixo. Ó, os que sobraram na minha reação. Então, quem é que sobrou? Os 2 NaCls, os 2 H2O, o gás cloro, o gás hidrogênio, e esses 2 íons que não foram descarregados, lembram que a preferência era do hidrogênio e do cloreto, ficam na solução. Então a gente chama esses íons de íons espectadores. Eles ficam na solução e a gente pode resumir estabelecendo o encontro do sódio com a hidroxila, formando então 2NaOH, que é o hidróxido de sódio. Só que ele está aquoso, ele vai estar na cuba eletrolítica. Então, se a gente analisar, esse gás aqui, ele é liberado do eletrodo negativo, que é chamado de cátodo. O gás hidrogênio aparece no meu eletrodo positivo, no anodo. E a minha solução, se eu colocar o indicador tipo fenolftaleína, essa solução ela passa a ficar de cor rosa. Significa que houve uma reação entre a fenolftaleína e o hidróxido, indicando que o pH dessa solução vai aumentando, vai ficando básico, certo? Bom, então essa daí é a nossa resolução. Eu vou fazer outros exemplos posteriormente de outras eletrólises viacosas, como o HCl, o ácido clorídrico, e o sulfato de cobre. Ok?